onde surgiu a Vanessa Crioula, né? E a Vanessa Crioula surgiu a partir de um silenciamento dentro da própria igreja, de eu querer estar ali participando do Ministério de Louvor como back vocal e nunca tinha oportunidade, nunca dava, mano, nunca dava. Eu servia pra tudo, pra estar na cantina, pra cuidar das crianças, pra isso, pra aquilo, mas eu falei, tá bom, mano, e da hora, e eu fazia. Pra mim, se for pra limpar, eu limpo. Eu sou o corre, eu falo que eu sou o corre. Só que, pô, aí eu falei, tudo bem, não querem. Aí foi aonde eu falei, mano, eu vou fazer minhas músicas e tal. E aí eu iniciei no rap gospel. Só que teve um divisor de água quando eu entrei pro serviço social. Porque a religião nos aprisiona e eu não quero viver aprisionada. Eu sou uma mulher livre, entendeu? Eu acredito em Deus, eu tenho muita fé em Deus, mas hoje eu sou uma mulher livre, né? Eu não preciso, eu vou continuar escrevendo rap, eu posso falar de Deus na minha música e não falar exatamente de Deus. Eu posso falar que Deus é o sol. Deus é o ar que eu respiro porque eu acordei viva dessa gratidão. Deus é a natureza, é a terra que eu piso, é a água que eu bebo, entendeu? É o mar que quando eu vou lá na praia eu consigo sentir. Isso pra mim, eu vejo Deus nessas coisas, eu vejo Deus nas pequenas coisas, entendeu? Não Deus dentro de uma... Lógico, é tipo o Deus de Spinoza, não, que você tá falando. E as pessoas não entenderam a ideia de Deus ainda até hoje. E aí, eu acho que teve essa divisão não, essa imersão, né, nesse processo. E eu entendo que o meu corre... Comecei lá, só que é isso, a nossa vida é feita de ciclos e você vai se permitindo, né? Então, houve uma criticidade, eu tive uma crítica, eu saí daquele conservadorismo, porque eu também tinha uma mente analítica, né? Que analisou. Medíocre. Eu era uma pessoa um pouco medíocre e conservadora. E eu saí dessa questão de entender e ter um pouco mais de crítica social, da onde eu vim, como mulher preta. Mano, a minha realidade não é a mesma. Mano, não adianta. Entendeu? A partir do momento que eu entendi a minha realidade, eu falei, não, mano, a minha realidade é essa e é isso. Eu tenho que cantar o que eu vivo, falar o que eu vivo, ou o que eu presencio das situações próximas da minha realidade. É isso. Eu perdi meu pai pro crack. Você tá entendendo? Eu peguei reciclagem na rua, ninguém sabe. Eu pegava reciclagem, peguei 3 meses reciclagem na rua pra me sustentar, porque eu não arrumava trampo. Eu vendi tapioca na estação. Hoje eu sou assistente social. Quando eu comecei a fazer serviço social, eu tava desempregada, eu vendia tapioca na sala de aula. Quem estudou comigo sabe. Eu sei do meu corre. Então, mano, eu não vou ficar só mano, não é isso. Hoje eu tô na leque, mas, mano, o rap sem massagem é isso. Porque eu sei da minha realidade, eu perdi meu pai pro crack. Por isso que eu fui fazer serviço social. Por isso que hoje eu estou... Tem todo um processo histórico, mas é isso, né? Às vezes as pessoas conhecem nossa história ali, ó. Dali do que a gente posta. E acha que sabe muito da nossa vida, né? Mas ninguém sabe o corre que foi pra você de você chegar aqui, né? E é isso, eu acho que eu tô vivendo essa transição, né? E vou me permitir, né? Porque a lírica é livre. A intenção do cara é boa, entendeu? O que basta é tipo assim, os órgãos públicos entender a linguagem que nós falamos. Porque nós vai lá e fala assim, ó, nós temos um projeto aqui, o projeto é isso, pronto. Mas não, eles querem que nós refaz toda a linguagem, conversando com termos jurídicos, coisa que não tá pros caras fazer isso aí. Então eles têm que procurar alguém que passe mesmo os termos certinho e tomara que dê tudo de bom pro bom samaritano da quebrada, mano. Quem é o bom samaritano? Você sabe que o bom samaritano, na verdade, não existe, né? Hoje em dia, quando você fala assim, aí vem o bom samaritano. Né, mano? Porque nós sabemos que bom samaritano, de verdade, ninguém é. Você tem que ter um propósito, uma ambição por trás. Não é verdade, meu irmão? E é isso que eu gosto, de sinceridade. Como é ser mulher preta, periférica e MC num cenário ainda tão masculino? É difícil, porque, em primeiro lugar, a gente falando de gênero mulher, eu acho que independente de mulher preta ou branca, né, a gente ainda, pra estar inserida dentro do processo ali no movimento, já é um processo mais árduo, um pouco mais difícil. Mas ainda assim tem um recorte, né? A mulher preta, a mulher branca dentro do movimento hip hop e a mulher preta. Então, é difícil pra mulher branca? Também é. Mas pra mulher preta ainda é mais difícil. Você acha? Eu não acho, eu tenho certeza, porque eu tô falando... Dentro do rap? Dentro do movimento hip hop. Eu tô falando de processos de vivência e silenciamento. Que pobreza. Infelizmente ainda acontece isso, esses movimentos, né? Mas
E a gente fala de uma cultura totalmente preta e periférica, mas ainda assim o espaço ele é um pouco mais difícil. Por isso que algumas falas minhas atrás eu falei do coletivo Mulheres Negras no hip hop e no protagonismo periférico. Por vivenciar esse próprio silenciamento, infelizmente, dentro do movimento. Vou generalizar? Não, tem muitas pessoas que vai falar, não, vamos, eu acredito, vamos ali, tal, tal e tal. Mas, infelizmente, ainda tem esses processos de silenciamento. Mas eu acho, Armando, que não é só com a mulher. Eu acho que tem uns colegas também que já, alguns irmãos que também passou por processo de silenciamento, né? É que a pergunta é pautada na mulher, né? Mas esse silenciamento, às vezes, ele vai acontecendo. Mas, aí eu também vou falar, né? Eu acho que silenciamento, ele não ocorre só dentro do hip hop ou dessa questão. Eu acho que silenciamento, ele vai em diversas questões, são diversas camadas, né? Porque senão dá a impressão que isso só acontece dentro do hip hop. Eu acho que são vários setores que as pessoas, se elas acabam, de repente, vendo que você tem um potencial, principalmente se as pessoas enxergam que você tem um potencial, elas vão tentar te boicotar. Porque ninguém vai querer, porque se você não incomoda, se você não tem nenhuma potencialidade, a pessoa não vai querer. Isso acontece até no trabalho. Isso acontece dentro de processo. Por isso que eu tô falando que não é só nesse processo de mulher preta dentro do movimento hip hop. Isso é um processo no meu dia a dia. Eu acho que não tem muita diferença, não. Porque eu, no meu pessoal, eu sou humilde, eu sou de boa, eu troco ideia, eu sorrio. Se tiver que brigar, a gente briga. Se tiver que discutir, a gente discute. Se tiver que debater, a gente debate. E na música também é a mesma coisa. Eu ajudo várias pessoas, eu né, dou a mão também e tal. E eu sei reconhecer erro e tal. A única diferença é que, tipo assim, o CTS, o Ananias CTS, ele é muito rua, né? É show, é pá. E o Hamilton, né, que sou eu, já sou mais caseiro, já sou mais familiar, não sou muito de sair. Meu único hobby é a música mesmo, é o rap mesmo, não tenho outro hobby, então eu sou um cara mais caseiro. Então, essa é a única diferença. É que o Hamilton, ele é caseiro. O Ananias foi o fundador. Isso. O Ananias, que sou eu, né? Sim, claro. E o Hamilton. O Hamilton. Lógico. Você na segunda foi pessoa. Foi eu que fui fundador. Em 2001, eu fundei o CTS. Eu comecei em 96, só que em outra banda e tal, e aí não deu certo. Em 2001, 2000 para 2001, eu fundei o CTS. Já que você tocou no assunto, por que Hamilton virou Ananias? Na verdade, assim, com 9 anos... Vamos entender, né? Com 9 anos eu fui fazer capoeira. Eu gostava muito de fazer capoeira, e na capoeira eles te dão um apelido. E é engraçado esse apelido, né? Na época, o Didi dos Trapalhões, você vai lembrar, fazia o papel de um goleiro, anãozinho, com o cabelinho cacheado, que ia para um lado e para o outro. Aí eu tinha o cabelo cacheado, eu sempre fui baixinho, um amigo meu falou, nossa, tá parecendo o Ananias lá dos Trapalhões. Aí eu não gostei do apelido, pegou. Porque você não gostou. Não gostei. Aí desde os 9 anos na capoeira foi assim, e quando passou pro rap, eu não tive, assim, de tantas pessoas me chamaram, não tive interesse de bolar algum nome, de criar algum nome, deixei Ananias mesmo. Com o tempo apelidava de Ananias CTS, não Ananias CTS e tal. O que quer dizer CTS? Caçadores da Trilha Sonora. Olha só. Isso aí... Precisamos saber essas coisas, né? Só a gente fica curioso e perde essa oportunidade de ouvir da boca dele. Ele virou CTS porque, tipo assim, quando a gente ia fazer show, eu era da banca do tribo, né, da periferia. Então eu botava tribo da periferia e a minha fonte, ela ficava muito fina. Caçadores da Trilha Sonora. Então não era foto, né? Era tudo em escrito. Aí o do DJ falou, pô, mano, por mais que ponha o seu nome grande, ele fica fino ali, pequeno. Vamos abreviar pra CTS. Aí foi aonde a gente pôs as iniciais, que aí ficava bem maior. E com o tempo, por eu ser da banca Kamikaze, né, que é do tribo da periferia, aí o pessoal apelidou de CTS Kamikaze. Aí ficou isso aí. Pronto. Legal, hein? Tá explicado aí. Galera, manda mais perguntas pra nós aí, que eu quero. Vamos ver os espectadores que estão falando aí, que tem muita gente. Então, eu quero que você fale, porque é muita gente, muita. E o que mudou no grupo entre 2001 e 2024, enquanto ela se prepara aí? O que mudou, tipo assim, a gente amadureceu mais, né? Os ex-integrantes, eu tenho contato com todo mundo, tenho uma amizade legal com todo mundo, tem alguns que continuam os trabalhos, outros não.
E a gente tá sempre fazendo trabalho junto. Mas o que mudou é que a gente amadureceu mais, né? A gente era uma criança quando começou, né? Igual eu te falei, corria sem rumo. E hoje eu sou mais maduro, hoje eu sei o que eu vou falar, hoje eu penso no que eu vou falar, hoje eu tento ver o que eu vou atingir, que eu tenho filha também e tal, Tudo né? isso. Então, assim, antigamente eu não tinha. Antigamente nós éramos o Timaya da vida, o loucão, querendo pá, droga, né? Um monte de Sim. mentir. Hoje não, hoje o que mudou, tipo assim, me salvou mesmo, mas eu te digo, no começo não me salvou não. No começo eu usei muita droga ouvindo rap, cantando rap. Aí depois que eu fui começar a entender, peraí, mano, o que eu faço não é certo. Eu tô usando e falo pras pessoas não usar. E aí ele foi me salvando e moldurando Olha aos só poucos, que importante. entendeu? Até meus 15 anos de rap. Depois dos 15 anos pra cá, virei outra pessoa. Hoje o rap é minha empresa, meu trabalho, minha profissão, meu hobby, meu família, ganha-pão, minha tudo família. Que legal. Só não é meu Deus, mas é praticamente só. tudo. E o show cuidando de mente e tudo, em qual momento a história, o que você passou, te marcou de alguma coisa que aconteceu? Foi. É que assim, né? A gente pensa muito. Agora, falando como assistente social, tem um código de ética, né? Mas eu vou. Não precisa Tem- citar nomes. Uma precisa história que, citar é nomes, que, na né? verdade, muitas histórias me marcam, né? Nesse processo de atendimento como assistente social. Tanto na época que eu trabalhava com criança e adolescente, né? E aí venho agora pro CAPES, adulto, trabalhando com saúde mental. Mas uma história que me marcou bastante, né? De uma criança que passou por um processo de violência muito latente. Aquilo me angustiou tanto que eu fiz uma música que chama Até que a Verdade Seja Dita, né? Eu não trouxe o beat aqui, né, para cantar, mas é uma música que tá nas redes também, tá na plataforma, e me angustiou tanto do processo de violência dessa criança que eu tive que transformar em música, né? Mas esse é um dos, né? Porque quando a gente fala de violência contra criança e adolescente, Armando, as pessoas entendem que é quando vai fazer o exame sexológico e dá positivo. E às vezes tem muita criança e adolescente que passa por situações de violência e o exame sexológico vai dar negativo. Então a gente precisa falar sobre isso, né? Que eu não vou. Olha, Porque às vezes o processo de violência é outro. E não há uma conjunção carnal. E aí essa criança ou esse adolescente, ele é invalidado no processo de violência que vai passando, né? Então, por isso que é sempre importante, eu sempre vou enfatizar, né? A gente sempre vai priorizar a fala da criança e do adolescente. Ponto, né? Não importa. E o processo do exame, né? Todo o processo, que é um processo muito desgastante, também violento, às vezes é um fluxo que tem que seguir, infelizmente, é protocolo, né? Que também é um processo violento, né? Mas que precisa, e às vezes vai chegar lá, vai dar negativo. Mas isso não significa que essa ele não foi criança... assediado. Que ele não foi assediado. É porque... E aí você precisa desconstruir isso. Porque muitas mães, às vezes, chegam até a gente e falam, não, mas não tem marca, não tem isso. Aí você vai construindo para mostrar como que é esse processo de violência. É por isso que eu levei o hip hop contra a violência infanto-juvenil para as escolas. Para as crianças entenderem o que é e criar mecanismo de proteção. Então eu criei um material, eu faço uma breve palestra de uma forma mais ilustrada, tudo, né? Para as crianças identificarem e saber até quais caminhos que elas podem pedir rede de apoio. Qual que era o sonho nosso da minha época? Era gravar um disco original, né? Um disco que fosse feito lá na Zona Franca de Manaus, um disco que pudesse vir pra galeria, pudesse estar em Brasília, pudesse estar em tudo quanto é lugar. E esse disco, a gente fez ele pelo selo da Kamikaze, né? Que é o selo do Tribo da Periferia. Então, assim, foi a Kamikaze... não foi, só entrou como selo, ajudou a gente, direcionou a gente estar fazendo esse disco, mas a gente fez ele de forma independente e original. Então, assim, ele pra mim é tudo porque é uma luta, né? Você espera a gravadora vir para poder te bancar o seu disco, para poder fazer a parada, e nós fomos lá, juntamos dinheiro de cachê, dinheiro disso, dinheiro daquilo, de trabalho, e mandamos para a prensa na Zona Franca de Manaus e fizemos, assim, na época a gente gastou aí 15 mil reais para fazer todo o processo do disco, que hoje valia 20, 30,
né? Mas só que isso aí rendeu muitos frutos depois, vários e vários shows. Teve participações muito especiais, como o próprio Realidade Cruel, como Tribo Periferia, Atitude Feminina, Consciência Ex-Atual, várias pessoas de nome mesmo, que abraçou e acreditou no CTS, né? Que na época também foi uma febre também, juntamente com o Tiagão do Paraná. Tipo, foi as revelações da época, né? Tiagão do Paraná e CTS de Minas foram os grupos ali que não tinha ainda no mercado ali. Então, o disco, pra mim, mano, ele é muito importante porque, digamos que ele é um filho, né? E que é um filho que eu carrego até hoje com carinho, né? Com uma dedicação, assim, com o maior orgulho. Porque foi o disco que apresentou a gente a nossa originalidade, o nosso diferencial e a nossa musicalidade a nível nacional. Eu lembro que quando eu iniciei também, pensando nesse processo de expectativa, nessa sua fala, né, eu falava, eu acho que eu vou gravar um CD, né? Pra deixar ali, porque quando eu tiver meus netos, vai falar, sua avó. Pronto, tá vendo? Sua avó um dia cantou rap, né? Nem pensava no YouTube. Parabéns, parabéns. Eu nem pensava no YouTube. Aí eu falei pra minha amiga assim, minha amiga Evelise, né? Hoje tá morando no Rio. Falei, acho que eu vou gravar, colocar minhas músicas no CD pra quando eu tiver um neto, né? Meu neto vai ver, nossa, minha avó. Mas não era no sentido, porque eu vou ser artista, porque as pessoas vão me conhecer. Eu nem pensava. Na verdade, eu nem penso nisso, mas não né? Parou. Mas não parei, eu fui caminhando de uma forma, de um processo muito natural, né? Eu acho que o processo muito natural, sem muita cobrança, entendendo a terra que eu tô pisando, entendendo que cada momento é o tempo certo de vivenciar e cada ciclo é um ciclo, porque é isso, se você coloca muita expectativa, você acaba se frustrando e aí, se você se frustra, é perigoso você parar. Então é melhor caminhar na bolinha de mim e entender o processo, né? E arrasta outras pessoas junto. Porque aí você vai inflamando outros artistas, né? Todo mundo. Não dá certo, não vai. Então, tem que tomar cuidado. É isso aí. E como é que foi pra você entrar no mundo do rap ainda nos anos 90, Jonas? Aí que tá, realmente. Foi 90, 94 ali, Armando. E quando eu comecei, o rap já era rap, né? Mas ele era transliterado por funk. Que tinha um funk Rap Brasil, que era só funk. E eu não comecei no rap mesmo, eu comecei no funk, cara. Eu fazia algumas paródias, pegava o rap da Estrada da Posse, invertia a letra. Aí teve uma gincana na minha escola, eu tava na 4ª série. E tinha que fazer uma composição falando do folclore brasileiro. Juntar a Mula Sem Cabeça, o Boto Cor-de-Rosa. E fazer uma letra. E nesse dia eu fiz um funk, cara. E me apresentei na escola. Foi algo assim surpreendente, que o povo ficou doido, todo mundo bateu palma, levantou, a professora me levou de sala em sala, isso aqui é o André, não sei o quê. Aquilo ficou no meu imaginário, né? Eu falei, eu vou escrever outras letrinhas. E assim começou. A hora que deu 1994, eu só conheci Snoop Dogg, What's My Name, né? Que veio naquela hit parade, que eram os balanços da época, e eu ouvi aquilo, falei, isso é hipnotizante. Aí depois veio o Racionais, cara, aí acabou. Eu vi os caras fazendo no português ali a primeira vez, já foi logo no Racionais, Gabriel Pensador. Falei, vou fazer isso aqui também. Aí passou mais 4 aninhos, Armando, de 94 a 98. 98 eu gravei minha primeira música, chamada O Idioma da Periferia. Aí, depois disso aí acabou, velho. Eu só vim lançando, gravando, correndo atrás. Mas eu entrei no hip hop assim, foi por influência do funk, que migrou pro hip hop, pro rap, e tamo aí hoje. Trap, drill, estão aí fazendo tudo aí que pode. No funk ainda quando ele não era tanto apológico, né? Não tinha nada apológico, né? Era não existia. Bochecha, daquele Nem o Claudinho Bochecha tava na pista, era só o rap da felicidade, naquele primeiro Rap Brasil mesmo, né? Teve o Rap Brasil 1 e 2, que foi os melhores que teve, né? E depois veio deslanchando, aí depois começou Proibidão, Claudinho Bochecha, e depois que veio vindo mesmo a rapa pesada, Marcinho, né, toda essa rapaziada aí, Sapão, e aí veio vindo. É isso aí.